Gente, deixa eu falar um pouco sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, porque nesse momento o número de mortes subiu para 154, tá? Segundo o Boletim da Defesa Civil, 806 pessoas ficaram feridas e ao todo 2,2 milhões de pessoas, de gaúchos, foram afetados. Tá aí, temos imagens aí de Porto Alegre. Graças a Deus, a água baixou um pouco, principalmente no Rio Guaíba. Eu vou deixar essas imagens por enquanto eu falo dos outros números, né? Porque nesse momento são 540 mil desalojados e 77 mil desabrigados, tá? Você acompanha aí imagens de Porto Alegre. Ô, Matheus, coloca por gentileza o gráfico lá do Guaíba, porque nesse momento o Guaíba está com 4,69. Obviamente que é um patamar 1,70 m acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Então ainda é um cenário preocupante. Mas nesse momento, na sexta-feira, o porto-alegrense, o gaúcho, já começou a fazer a limpeza dos estragos. E agora que vem a segunda fase. Depois da enchente, vem a limpeza, vem os estragos. Depois eu quero Adriano Araújo falando aqui que as águas não querem baixar totalmente. O Centro Histórico de Porto Alegre continua interditado. Depois eu quero ver como é que vão recuperar o Centro Histórico de Porto Alegre, né? Porque, imagina, o centro ficou submerso durante 2 semanas, praticamente. Então, deixa eu ver quem está com a gente. Além da Adriana, tem outro gaúcho aqui no nosso chat para a gente falar um pouco sobre a situação lá no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que agora há pouco, o governador do estado, o Eduardo Leite, ele anunciou a criação de uma secretaria especial que vai comandar os esforços de reconstrução lá no estado. Uma resposta direta ao Paulo Pimenta, que anunciou aí, e ao Lula, né, que anunciaram os dois a criação de um ministério para lidar com essa questão. O novo cargo será ocupado por Pedro Capellucci, né, que é técnico, tem um perfil mais técnico, ou seja, mostra diretamente essa dicotomia entre o governo federal e o governo estadual. O governo federal anuncia a criação de uma pasta e coloca um nome de perfil político. O governo estadual cria também uma secretaria com uma função parecida, mas coloca alguém com perfil técnico, fazendo esse contraponto. Clássico, uma resposta clássica. PSDB que inclusive dormiu no ponto nesse aspecto. O nosso Carlos Grebe até apontou isso em um artigo publicado aqui em O Antagonista. Matheus, eu não sei se a gente já tem um vídeo disponível, mas ótimo. Então, vamos conferir aqui o anúncio do Eduardo Leite da criação desta nova secretaria que vai ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Para colocar este plano Rio Grande em prática, nós vamos atuar de forma organizada, técnica, né? Ou seja, aqui não é apenas uma decisão política, é também a definição de uma estrutura técnica, dinâmica de governança, para que a gente tenha a efetividade, a velocidade, a resolutividade, né, as entregas efetivas para a nossa sociedade a partir de um comitê gestor, do núcleo do governo, né, amparado ali por um conselho do Plano Rio Grande. Nós vamos convidar representantes da sociedade civil, entidades, movimentos sociais, para constituir um conselho que contribui, que sugere, que depura e organiza junto conosco as ações que deverão ser empreendidas para podermos ter essa mobilização. Então, o Conselho do Plano Rio Grande será constituído e, com muito protagonismo também, um comitê científico de adaptação e resiliência climática. Nós já estávamos em fase de estruturação deste comitê a partir do que nós tínhamos vivenciado no ano passado. Nós vamos reforçar esse comitê e trazê-lo para a governança deste plano Rio Grande, com a contribuição da academia, de especialistas, para as ações de futuro e de transformação do nosso Estado. E que vai ser necessário, não é? Como diz aqui a Graci Braga, que ela é de São Leopoldo, que ela perdeu tudo. Deus no comando. Graci, grande abraço para você, nossa solidariedade.
É isso que eu venho batendo nessa tecla desde a semana passada. Não se pode fazer politicagem com a dor alheia, com o sofrimento alheio. Só quem sabe, só quem já passou por uma tragédia como essa, só quem sabe o que é a dor de você não ter nada na geladeira, que tem noção do que está acontecendo. Enfim, tem horas que eu preciso me conter, porque eu falo aqui com toda franqueza, eu venho de origem humilde. Eu sei o que é isso na pele. E por isso que eu me revolto. Quando eu vejo canalhas usarem do sofrimento alheio para tentar se projetar politicamente, é algo que dói na alma. Essa consternação, essa revolta, é também a revolta de milhões de brasileiros. Ô, Matheus, o fato é o seguinte, é que o ministro, aí do lado federal, o ministro Paulo Pimenta, ele deu uma declaração ontem dizendo que, olha, a gente não tem muita noção dos estragos ainda. A declaração, obviamente, não pegou nada bem. Matheus, pode colocar, por gentileza, essa declaração do Paulo Pimenta? Então, hoje nós tivemos uma reunião com os prefeitos na região metropolitana e já estão sugerindo espaços semelhantes àqueles que existem no norte do Brasil, que recebem refugiados da Venezuela. Estruturas de barracas, pelo Exército, as Forças Armadas, né? A UBRA está me dizendo várias vezes hoje para eu ir lá, eles querem me dizer que eles têm que tirar o pessoal que está lá, que 6.500 pessoas da UBRA. Então, os prefeitos já estão falando aqui de soluções de barracas, estruturas com apoio das Forças Armadas, saúde. Sim, cenário de guerra mesmo. Então, é uma questão muito complexa. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. Eu estou mais ou menos assim no Valdir, porque agora aparece um problema novo numa área. Né? Então, acho que nós tínhamos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente se que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa, e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Tá aí. Matheus, solta a vinheta para a gente falar um pouco sobre a situação nas rodovias lá no Rio Grande do Sul. Ontem à tarde eu conversei com o Jerry Machado, que ele é presidente da Associação Nacional dos Usuários de Estradas e Rodovias. Então ele dá um panorama da situação nas estradas lá no Rio Grande do Sul. Matheus, solta a vinheta e a entrevista, por gentileza. O resumo do meio do dia para você ficar por dentro de tudo o que acontece no país. E vamos falando ainda sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com o Jerry Machado, que é presidente da Associação Brasileira dos Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias. Jerry, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília, mestre. Obrigado, meu irmão, obrigado aí, Wilson, pelo espaço para a gente estar participando aí, falando aqui do Rio Grande do Sul, dessa grande tragédia que a gente está vivendo aqui. Ô, Jerry, eu conversava com você nos bastidores e você me situava, você me mostrava um cenário catastrófico no estado inteiro, porque a gente fala, né, das enchentes, mas há um outro complicador em que o gaúcho não consegue se deslocar de uma cidade para outra com facilidade. Você agora está em Santa Maria, na região central do estado. E você me falou que você saiu de madrugada de Porto Alegre para chegar aí em Santa Maria no início da tarde. Quer dizer, uma viagem que normalmente é de 3 horas, você fez o quê? Em 5 horas, é isso? 6 horas? Como é? Na verdade, aqui é em torno de quase 4 horas, nos dias normais aí. Uhum. E a viagem agora dá 6, 7 horas, depende da situação, né? Nós também somos vítimas, né? A ABUR, a associação, ela teve os nossos escritórios alagados em Porto Alegre, né? Nosso escritório em Porto Alegre, um outro escritório em Eldorado do Sul, porque a gente é uma entidade
ainda nova, com 7 anos, mas a gente tem coordenações municipais, representações ao longo do Brasil aí, nas principais capitais, e aqui no Sul, como a gente nasceu aqui, a gente está na maioria das cidades, né? E aí nós nos deslocamos para Santa Maria no início que começou a tragédia, porque nós não tínhamos internet, não tínhamos computador, não tínhamos equipamento, e nós vimos as nossas estradas, as pontes começaram a cair, né, as rodovias começaram a ir embora, a ruir, e a gente viu o cidadão gaúcho sem ter como se locomover. E aí a gente criou um centro, né, de informações a partir da cidade de Santa Maria, que tinha internet, tinha luz, tinha como a gente informar as pessoas, e passamos a trocar essas informações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, DENIT, DAIR, os órgãos de gestores de rodovias, de estradas, para poder informar a população, porque o primeiro momento foi o impacto da parada, né, que a gente viveu. Quer dizer, o trânsito parou, os caminhões começaram a parar na margem da rodovia, e aí eram locais assim, tipo, que não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha, né, os locais isolados, então a gente teve que fazer toda uma estrutura de fazer comida, né, a gente fez as quentinhas, né, almoço, a janta, e começou a distribuir naqueles pontos onde tinha maior concentração de pessoas, né, e vivemos a cada dia dessa tragédia, né, cada novo dia com uma situação diferenciada que nós não estávamos preparados, os governos não estavam preparados, as pessoas não estavam preparadas, né, então a gente foi se adaptando àquilo e ainda vivemos um impacto muito forte, Wilson, aí desse, vamos dizer assim, desse trancamento das rodovias, né? A região metropolitana de Porto Alegre e a região da Serra, de Caxias, ali, aquela região, mas principalmente a região metropolitana de Porto Alegre é a mais atingida. Porto Alegre está praticamente isolada, tu abre as rodovias... Isso que eu te perguntar, Henrique, assim, como é que o cidadão, como é que o porto-alegrense consegue sair de Porto Alegre? Porque as imagens que chegam para a gente aqui em Brasília, que são imagens terríveis. Você não consegue sair pela freeway, você não consegue sair pela aquela BR que vai, por exemplo, para Alegrete, quer dizer, o Porto Alegrense está ilhado. 290 ali. Exato. O que acontece? As principais chegadas e saídas de Porto Alegre estão interrompidas, né? Que é justamente essa que tu citaste. A 290, né? Que é a freeway, porque houve a interrupção na chegada em Porto Alegre, na região do aeroporto ali foi interrompido o acesso ali. A 116, que é uma rodovia que vai para a região da Serra, passa por Canoas, toda a região do Vale dos Sinos, né, ali num dos epicentros também de alagamento, que é São Leopoldo, Novo Hamburgo, vocês devem ter acompanhado, a cidade de São Leopoldo foi muito castigada. Ela, neste momento, está interrompida a 116, não tem tráfego a não ser aquele tráfego que o DENIT viabilizou, um traçado por cima, elevou a rodovia para passar de caminhões e veículos de socorro, mas não tem tráfego na 116, na região dos Sinos. E também Eldorado Sul, que é a saída para o litoral sul, a região de Pelotas e a região da fronteira, como citaste ali, Alegrete, que é a BR-290, 116, e que foram interrompidas, né? Quer dizer, hoje a região de Pelotas está indo, né? Ela está indo naquela direção de Pelotas, mas já na região da fronteira, que é a BR-290, ela interrompeu em 2 lugares. Então, há um esforço muito grande do governo para colocar a mobilidade, o transporte nessa região, mas, por enquanto, Porto Alegre tem 2 acessos e todos vindo da região do litoral, a RS-118 e a 040, né? Passos que tem que entrar em Viamão e Alvorada. E aí o trânsito é muito caótico, 4, 5, 6, 7 horas para te fazer poucos quilômetros nessa saída, né? Porque todo mundo está entrando e saindo por ali. Então é realmente algo caótico demais. O Rio Grande do Sul foi impensável o que aconteceu em termos de logística, de transporte, e a gente ainda não sabe como que vai se dar essa recuperação na totalidade, porque muitos foram alagamentos, mas quando sai o alagamento, você vê que embaixo a rodovia foi embora também, né? Então, esse é um outro problema dessa chuva, porque nós não temos ainda a noção dos estragos rodoviários dos alagamentos, porque como você bem falou, Jair, quer dizer, o momento agora
várias estradas, né, várias rodovias estão debaixo d'água. Depois disso, porque o asfalto solta. E não é um asfalto que ficou ali durante 1, 2, 3 dias, não. Ficou ali durante 2 semanas. Estamos indo para praticamente 3 semanas de alagamentos. É uma situação delicada, não? A correnteza, né? Acaba que aquela água, aquele alagamento, ele tem uma correnteza, como se fosse um próprio rio, né? Se forma um novo rio ali naquelas regiões e ele vai levando. Vou te contar um exemplo de uma rodovia que liga Santa Maria, que é a cidade que eu estou hoje, né? Falando de Santa Maria, até Porto Alegre. A principal ligação pelo centro, a chamada RSC 287, que liga ali na região da 386, depois chega em Porto Alegre, ali pela arena do meu time, do Grêmio ali, né? Então, a 287, ela foi totalmente destruída, né? Uma rodovia que está sob concessão do Grupo Sacira, 2 anos aqui, é um grupo espanhol que está nessa concessão, e eles estão trabalhando muito para restabelecer essa rodovia. Ela corta muitos rios, né? Liga Porto Alegre, a região central do estado, tem muitos rios e riachos passando por ela, parte baixa, e ela levou a rodovia em vários lugares, levou cabeceira de ponte, levou ponte, né? A primeira ponte que caiu no Rio Grande do Sul foi aqui, agora o pessoal está restabelecendo ela, mas foi nessa região. São milhares de milhões para recompor essa rodovia. E o que está sendo feito agora? É importante os brasileiros saberem disso, né? Está sendo feito acessos, tanto nessa rodovia quanto nas outras, acessos emergenciais. Você vai lá jogar pedra, joga uma argila em cima, se dá uma basezinha de asfalto muito pequeno, mas tu vai ter que voltar a refazer isso, né? Em alguns lugares tu desvia a rodovia, tu faz um acesso lateral a ela, assim, tu constrói uma rodovia mais simples, mas tu constrói, para depois vir reconstruindo essa rodovia. Então, o impacto de transporte, o impacto econômico nessas rodovias ainda ele será muito forte, né? Nós teremos aí investimentos, teremos que ter investimentos que eu imagino, não imagino o montante que possa ser, mas são volumes extraordinários, porque a maioria das pontes do Rio Grande do Sul, ela teve algum impacto, né? Aí você imagina quanto mexer numa ponte, quanto custa, né? Ou é a cabeceira, ou é algum pilar que cedeu, né? Então, isso é realmente algo que a gente não imaginava, e aí nós teremos aí pela frente grandes desafios, né? Quem está vindo de fora, né? O pessoal está toda hora entrando em contato conosco aí, de São Paulo, dos lugares, como é que faz para chegar no Rio Grande do Sul? Uma hora para um lado, uma hora para o outro, né? Mas o caminho mais fácil hoje é pela 101, né? Já para deixar a dica aí, desce pela 101 ali, pela região do litoral, e entra aí pela Freeway, vem até Gravataí, pega 118, cai em congestionamento. Ou vem pela outra região, pela região de Santo Ângelo, que é já a região da fronteira ali da Argentina, né? Pela região que faz fronteira com a Argentina, daquele outro lado, né? Porque o centro do Rio Grande do Sul, que é a região da Serra, Porto Alegre, BR-116, né? Ela foi interrompida em vários lugares, né? Agora, gente, só para a gente fechar essa nossa rápida entrevista, eu queria que você falasse para a gente, mais uma vez, o que você tem acompanhado nesse teu tour ali pelo Rio Grande do Sul. Cidades que estão isoladas, quais são as cidades que você olha, essa cidade tá muito isolada, o acesso à cidade tal também é um acesso complicado. Dá para a gente dar um parâmetro mais ou menos como é que estão as situações aí em algumas cidades gaúchas, além de Porto Alegre, óbvio? O problemático hoje é a região metropolitana, né? Que é a bacia a chegada no Rio Guaíba, né? No Lago Guaíba, é o que tem mais problema hoje. E aí são diversas cidades, né? São 6, 7 grandes cidades, né? As maiores cidades. Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, por aí vai, não é? Novo Hamburgo, depois Eldorado, e depois a gente teve problemas muito sérios aqui, mas já está sendo restabelecido nessa região central do estado, aí Santa Cruz do Sul, Lajeado, Candelária foi uma cidade que ficou totalmente isolada, que ainda não conseguiu sair do isolamento total, uma cidade próxima a Santa Cruz do Sul. É sequência, né? É sequência, né? Santa Cruz do Sul, Candelária, depois você vai andando até chegar ali Silveira Martins, aquela entrada de Silveira Martins para chegar em Santa Maria. Exatamente. Então Candelária ainda é uma cidade que está sofrendo muito com isso,
E lógico, são cidades que são as artérias, né? Você imagina que imagina interromper uma Via Dutra, imagina interromper a principal rodovia de Brasília aí, para o pessoal entender. E são rodovias arteriais, são rodovias centrais, né, de ligação, que foram interrompidas, porque o impacto nas pequenas rodovias, nas ligações entre municípios, ligações regionais, aquelas mais internas, rodovias, as estradas rurais, né? Isso a gente nem está falando, né? Porque aí tem uma série de problemas, né? De ponte que caiu, de rodovia que foi embora, aí, enfim, mas que o povo está se virando, está passando de trator, de caminhão, disso, ou não está passando. Nós estamos só falando das grandes estradas, das grandes rodovias, né? Tá certo. Gerry Machado, presidente da Associação dos Usuários, Associação Nacional, tá? Dos Usuários de Rodovias. Te agradeço muito pela atenção e pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. A gente que agradece aí, estamos à disposição e torcendo aí que o Rio Grande do Sul se recupere logo e pedindo o apoio de todos os brasileiros e das brasileiras aí para a gente se reconstruir, né? Porque é uma reconstrução aqui, Wilson.